Em vez dela começar com a degola, ela começou cortando os joelhos, Caramba. separando a tíbia do fêmur. Depois ela faz um corte na altura da cintura, que é um corte tipo extraordinário, que os legistas nunca viram isso na vida. Ela cortar na cintura, porque estão as vísceras ali. Aí depois ela corta os braços, ela separa os braços e deixa a cabeça no tronco. O que ela usa? Faca? Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Se realmente estiver pensando, estiver elaborando um plano aí, não fica achando porque ela é Mas nem a pau, cara, eu já tô longe. franzina, não tem isso, cara. Elas são. Caramba. Inclusive, essa coisa da fragilidade, sexo frágil no crime, meu amigo, isso não existe. Não existe. A Elisa é a maior prova disso. Fria, foi calculista, né? Ela foi calculista porque aí, a partir do momento em que ela mata. Inclusive, eu costumo dizer isso, o esquartejamento diz muito mais dela do que o tiro. Porque aí o esquartejamento coloca ela no outro patamar. Primeiro que ela quebra totalmente os padrões do esquartejamento. Porque, apesar dos pesares, o crime de esquartejamento é um crime comum. Comum? Ele é comum. Eu conversei com vários médicos legistas, é comum. E ele acontece na maior parte das vezes... Passional, é um crime de ódio. A pessoa só esquarteja quem ela conhece, quem ela teve uma relação ali. É igual o cadáver com 70 facadas. Tipo, o cara morreu na décima, o cara continuou dando facada ali. Tem uma história para ser contada ali por conta das 70 facadas. Caramba. A mesma coisa esse esquartejamento. O esquartejamento ele é considerado crime de ódio, porque, enfim, é brutal demais, né? Dentro dessa tese de que é um crime comum, ele tem um padrão. O padrão é, se você esquarteja quem você conhece, ninguém perde tempo esquartejando um desconhecido, até porque é trabalho absurdo. uma empreitada muito grande. Dentro dessa tese do que é comum, no padrão, a primeira coisa que eles fazem é a degola. Por quê? Porque quando você tira a cabeça, aquele corpo fica sem uma identidade. Então é muito mais fácil você esquartejar um corpo cujo semblante não tá te olhando. Né? Tá cortando a pessoa olhando pra você. Sim, Deus exatamente. Os irmãos Cravinhos, quando eles mataram o casal, o Manfred e a Marisa Paulada, logo que eles morreram, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma toalha para cobrir o rosto, que eles não queriam ver, não queriam olhar para aquele cadáver de forma figurada olhando para eles. Claro. Então a Elise não, ela, em vez dela começar com a degola, ela começou cortando os joelhos. Caramba. Separando a tíbia do fêmur. Depois ela faz um corte na altura da cintura, que é um corte tipo extraordinário, que os legistas nunca viram isso na vida. Ela cortar na cintura, porque estão as vísceras ali. Aí depois ela corta os braços, ela separa os braços e deixa a cabeça no tronco. O que ela usa? Faca? Uma faca de cozinha. Essas facas de churrasco, essas Sim, coisas. uma faca comum. Comum? Comum. Uma faca comum. Uma então faca deu um trabalho, assim. 6 horas para esquartejar. 6 horas. Ela conta que quando ela estava cortando a coluna, ela quase desistiu porque foi muito trabalhoso. E a filha, tá onde? Tava no quarto. Meu aí Deus. Quando ela esquarteja, a dinâmica é o seguinte: aí ela chega, ela mata o marido, guarda no quarto de hóspede, porque ela usa técnicas que os caçadores profissionais usam para esquartejar animais de médio porte na floresta. Na hora que você mata um cervo, que eles faziam muito essas viagens para caçar no Canadá, e lá não é bagunçado. Quando você mata um animal na floresta, por questões sanitárias, você não pode deixar o bicho lá, você tem que tirar o bicho da floresta. E eles ensinam técnica de esquartejamento. Por exemplo, matou um cervo, um alce lá. Não é na hora que você esquarteja, porque senão vira um derramamento de sangue ali que tu não consegue nem chegar perto do bicho de tanto sangue. Então você espera um pouco, cerca de 3 horas, para o sangue começar a coagular. Aí, então quando você começa a cortar, ele já não derrama muito sangue. Mas também você não pode esperar muito, porque principalmente em ambiente muito frio, a carne fica muito rígida, então é mais difícil você
você Caramba. cortar. Então ela tinha esse conhecimento. Ela tinha esse conhecimento, então ela espera um pouco. Aí a babá chega de manhã, ela entrega a filha pra babá e se tranca no quarto de hóspede. Ela diz assim: eu não quero ser incomodada. E se tranca lá com a faca pra esquartejar. E o caminho de sangue ela limpou todo. Limpou tudo. Ela limpou tão bem. Eu gosto até de fazer o merchan do Veja Multiuso, porque ela usa. Ela usa o Veja Multiuso e a limpeza é uma limpeza pesada, é tão Tão bem perfeita. feita que os peritos depois, bem depois, chegam com o luminol e não acham mancha de Nenhum sangue. traço de sangue. Nenhum traço de sangue. Caramba, não sei se a Veja vai adicionar isso na propaganda deles, né? Mas Ela é usa Veja impressionante. Multiuso. Caramba. É impressionante. E aí ela fica no quarto, No quarto, com aí o corpo dele já esquartejado. esquartejando, que foi 6 horas de esquartejamento, Tá. já na manhã do domingo. A babá bate na porta no meio lá dos trabalhos da Elise, Sei, porque a menina tá chorando e com fome. E era meio comum, assim, a Elise dar uma papinha pra ela, tava com 9 meses. sei. Aí a Elise lava as mãos, sai do quarto, pega a nenê no colo, dá a papinha pra ela, entrega de volta pra empregada e volta pra terminar O serviço. o serviço. Caramba. Então é esse comportamento que coloca Diferencia. ela numa outra categoria de criminosa, né? A frieza. Porque, cara, pra você esquartejar qualquer pessoa, quanto mais o teu marido que dormia na cama, que era o pai da filha dela, É. o cara por quem ela dizia que era apaixonada, você precisa abrir mão do seu altruísmo, você precisa abrir mão dos teus sentimentos básicos, tu precisa abrir mão de tanta coisa que, assim, pensa que tem gente que é incapaz até de matar uma galinha para cozinhar o almoço, né? Tem gente que fica. Então, cara, ela é de uma frieza Cara, indescritível. absurdo, absurdo. Porque. E ela resolve cortar a cabeça só porque não coube que ela coloca as partes, ela distribui em 3 malas. Só que o tronco com a cabeça não cabe na terceira mala, então aí ela resolve cortar a cabeça do marido. Mas ela planeja tão bem isso e ela não pensa na câmera do elevador, por exemplo, em desligar antes a câmera, ou tapar, ou fazer alguma. Ela conta que quando ela é questionada para onde ela ia com aquelas malas, ela diz que ela foi fazer uma entrega de vinhos, porque eles já estavam vendendo vinhos nobres, que o plano deles era montar uma adega de vinhos nobres. Ela conta isso. Eu não sei se a pessoa, Vilela, eu não consigo exigir sanidade de uma pessoa que acabou de matar e esquartejar a outra. Ela não tá pensando. Mesmo que ela seja uma desequilibrada, que ela esteja num desespero, como os advogados dela dizem, eu acho uma explicação muito pequena, sabe? O motivo do esquartejamento. Ela esquartejou porque ela. O livro sobre Elise Matsunaga, ele tem um ensaio sobre a prostituição. Muitas pessoas, inclusive eu recebo até críticas negativas de pessoas dizendo, por que contar tanta história de prostituta, algumas prostitutas que não tem nada a ver com a Elise, inclusive? Por que tu tá contando essas histórias dessas mulheres? Eu vou aproveitar aqui para responder. Pra gente entender o crime que a Elise cometeu, a gente precisa saber de que universo ela saiu. De que mundo a Elise... Em que mundo a Elise conheceu o Marcos? Foi no mundo da prostituição. O que é um mundo da prostituição? É um mundo onde a mulher ela abre mão de várias coisas para poder trabalhar. Pensa no seguinte, a mulher, ainda mais hoje em dia, em que existe um movimento muito forte, o Me Too, o não é não, meu corpo não tem preço, os conceitos que foram... Meu corpo, minhas regras. Exatamente, os conceitos que foram ressignificados em cima disso. Só que aí a mulher prostituta é o seguinte, ela trabalha, é uma profissão como outra qualquer, apesar da maioria dizer, eu acredito que não é uma outra qualquer, porque ela demanda de muito sacrifício. Só que aí o que é a mulher prostituta? É aquela mulher que ela tá transando com uma pessoa, tá beijando uma pessoa,
que ela não escolheu, ela tá ali por profissão. O livro mostra muito isso. E as histórias de prostitutas que o livro conta são histórias assim dramáticas. É uma prostituta que engravidou, aí ela quer abortar para voltar logo para trabalhar, mas aí ela resolve não abortar porque apareceu uma pessoa que vai comprar a filha dela, aí ela vende a Caramba. filha. É uma outra que foi abusada pelo pai desde que era criança e ela desenvolve um transtorno. Cara, eu não encontrei. O livro ele aborda dois universos: a prostituição de luxo e a profissão que não é de luxo. Que são coisas bem Que são diferentes. coisas bem diferentes, mas A de luxo tem um controle um pouco maior escolhe um pouco mais, talvez, né? olha, tem isso Não? não. Não? Não. A Dinheiro é prostituta de dinheiro. luxo ela só tá no outro universo. Só tá cobrando mais caro. Só tá cobrando mais caro, mas elas. Tem os mesmos Tu sabe problemas. uma coisa muito curiosa que levei muito tempo para conquistar a confiança das prostitutas, das garotas de programa, a ponto delas se abrirem. Então aí elas começam a contar dos clientes, da escravidão em relação às cafetinas, de como elas eram um modelo e não deram certo. Muitas vêm para São Paulo tentar a carreira de modelo, não dá certo. São mulheres lindas, enveredam para a prostituição por uma questão de sobrevivência. Aí eu ficava assim, não, gente, a prostituição é tão glamourizada, né? Tem aquele filme lá da Julia Roberts, Uma É. Linda Mulher, que ajudou a romantizar a prostituição. E eu queria arrumar uma personagem meio romantizada, tipo, eu adoro o que eu faço. Não achei, cara. Eu entrevistei 80. Quando eu tava na 40ª, eu parei. Agora eu não vou nem entrevistar. Eu começava a entrevistar a mulher, sempre tinha um transtorno. Ou foi abusada, ou ela vem Violência doméstica. como a Elise vem de um lar totalmente desestruturado, uma família totalmente desmantelada, vem negligenciada pela família. Tem uma menina que ela era até prostituta lá da família Klein, das Casas Bahia. Ela conta que ela começou a se prostituir, ela nem era miserável, não precisava de grana, mas ela conta que quando ela tinha 15, a mãe nunca disse quem era o pai. Aí depois a mãe disse quem era o pai, mas o pai era motorista de táxi, ela começou a pegar táxi em Maringá até achar o pai. Aí ela achou o pai. Quando ela achou o pai, ela tinha 14 anos. Aí ela diz, olha, eu sou sua filha. Ele falou, eu sei que você é minha filha. E tu quer o quê? Como a menina estava quase completando 15 anos, ele achava que ela queria dinheiro para fazer uma festa. Se for dinheiro para festa, nem me pede. Aí ela fala, não, pai, eu não quero dinheiro. Sabe o que eu quero do senhor? Eu queria que o senhor fosse meu pai, que o senhor se preocupasse comigo, perguntasse como eu tô, se eu tô Caramba. bem. O pai falou, olha, eu não sou esse tipo de pai. Por isso que eu não tô em casa. Eu saí, deixei você e sua mãe por isso. Aí o que ela faz? Ela vai de Maringá para São Paulo para se prostituir. E ela, sem perceber, ela se prostitui para afrontar o pai. Porque aí ela volta, faz questão de voltar em Maringá. Maringá era uma cidade pequena, então o pai era conhecido na praça. Começa a se prostituir com taxistas. Caramba. Aí eu lembrei da Bruna Surfistinha. Eu já tinha eu ia falar lido, disso. eu já tinha lido o livro da Bruna Surfistinha na época do lançamento, Doce Veneno do Escorpião. Só que eu tinha li, nem sonhava em escrever sobre prostituição, li e acabou, né? Esqueci do livro completamente. Só que aí eu fiquei pensando, gente, por que a Bruna Surfistinha se prostituía? Aí eu fui reler a biografia dela. Por que ela ela resolve se prostituir? Porque ela descobre na adolescência que era adotada. E ela começa a cobrar dos pais adotivos. Quem são meus pais? Quem são meus pais? Quem são meus pais? E eles não falam. Olha, eu não vou te falar e tipo, não interessa. Pai é a gente que tá te criando. Aí ela sai de casa e começa a se prostituir para afrontar a família. Porque você quer uma coisa que... Quer saber de uma coisa que macula a imagem de uma família? É ter uma prostituta entre elas. Uma coisa que envergonha a família. Então, assim, por isso que o livro ele se aprofunda na vida das prostitutas, para a gente entender de que universo a Elise saiu, para tu contextualizar até a frieza
Porque uma mulher para transar com uma pessoa que ela não quer, que ela não deseja, ela tem que ser fria. É. Ainda mais fazer isso de forma recorrente. Tem uma outra prostituta com 30 anos de profissão no livro que ela fala um negócio super interessante. Ela fala assim, que eu vou muito discutindo com ela, essa questão da sexualidade, da relação que elas têm com o corpo, e saber como elas conseguem realmente se apaixonar por uma pessoa independentemente da profissão. Porque fica meio confuso ali, né? Uma delas diz assim, olha, eu não me lembro nem a última vez que eu dei um beijo de amor, não sei o que é isso. A outra fala assim, Tem olha... muitas delas também que viram bissexuais ou tem relacionamento com mulher porque pega nojo de Sim, homem, sim, que são maltratadas, né? sim. Depois de tantos A programas. Elise, né? Ela teve... Ah, é? A Elise, ela namorou o Sandrão. Sandrão da Suzane. Não. Quando a Suzane chegou em Tremembé, Elise estava namorando o Sandrão. Só que a Elise, quando ela chega numa cadeia nova, ela tem muito medo, porque o tipo de crime que ela cometeu... A Suzane, quando ela chega em Tremembé, quando ela chega em cadeia nova, ela tem muito medo, porque o crime que ela cometeu é repudiado pela comunidade carcerária. Então ela geralmente, por uma questão de estratégia, ela se envolve emocionalmente com a líder. Porque ela é uma mulher muito bonita, ela é uma celebridade do mundo do crime, ela é muito cortejada, ela é muito desejada pelas mulheres prisioneiras. Então ela escolhe, eu quero essa aqui que vai me dar proteção. E ela toma o Sandrão de Elise. Pô, e a Elise de novo sendo preterida. Caramba, cara, que vida. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!